Estamos aqui de volta, mais um de nossos estudos, e hoje no estudo de número 43, a família e a gestão do tempo. Tempo que é precioso, escasso, mas gerenciável. E como sempre fazemos nas nossas lições, quero começar lendo com você o Salmo de número 90, versos 1 até o verso 6. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Gente, o tempo de qualidade dedicado à família faz nascer uma relação duradoura, forte, abençoada, cheia de vigor. E já desde a introdução nessa lição que eu escrevi, eu atentei a uma pesquisa que me chamou muito a atenção, e até coloquei o resultado dessa pesquisa aqui, uma pesquisa britânica feita em 25 países. Olha só o resultado dela, hein? Ela apontou para que homens e mulheres dispõem hoje de apenas 36 minutos por dia disponíveis ou disponível, né, para a família, de disponibilidade para a família. O que isso representa? Que o indivíduo por ano tem apenas 15 dias dedicados para dedicar aquele tempo chamado de tempo de qualidade, né? Um dos resultados da pesquisa também afirma que 75% dos pais sentem que os seus filhos estão crescendo rápido demais. E 1/3 deles afirma ter perdido os momentos-chave, momentos importantes nessa relação de desenvolvimento infantil. A pesquisa evidencia também que as famílias já vivem o que elas já vivem e já sentem, né? Então é preciso refletir a respeito do que podemos fazer para contribuir para um tempo melhor com a família, um tempo que contribua para a gestão de uma qualidade, um tempo que vai produzir uma qualidade melhor nos relacionamentos, não é? Então, Salomão já falava lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E já aqui na introdução, eu já quero fazer uma aplicação. É verdade que tempo é o que mais nós precisamos hoje, né? Falta de tempo para terminar um trabalho, falta tempo para fazer uma visita, falta tempo para cuidar do corpo, falta tempo, enfim, para várias coisas, né? Porém, nós não podemos negligenciar o tempo em família. E aí eu faço uma pergunta para você. Como é que você tem gerenciado o seu tempo para que possa dedicar mais tempo de qualidade ou um tempo de qualidade para os seus familiares? Vamos avançar. A escassez do tempo em família. Essa educadora, eu enquanto escrevia essa lição, pesquisei e encontrei essa educadora Sônia Araújo, num blog dela chamado Empatia na Cuca. Ela fala o seguinte: é através da família que o indivíduo passa a ter interesse pela vida. Ele constrói valores e onde a identidade dele é também formada, tendo como base as vivências familiares, ou seja, com os afetos ou desafetos desse ambiente, né? O dia a dia, nós sabemos, é marcado por uma rotina veloz, por uma rotina que às vezes é bruta, né? Às vezes a gente não encontra
espaços na nossa agenda, nem uma janela para a gente dar uma alô, para a gente dar uma atenção. O trânsito está ficando cada vez mais difícil, a sociedade cada vez mais impaciente, alta velocidade com tudo, né? E aí a gente pergunta para a família, e o tempo para nós? Eu estou usando aí a primeira pessoa no plural para fazer essa pergunta, para nós, né? E quando essa situação ainda inclui crianças, né? A questão ela assume uma proporção ainda maior, né? Mais complexa, né? E tudo que se ensina, nós ensinamos com base na nossa convivência, né? Tudo que a gente faz com base na nossa convivência forma exemplo, né? E cria padrões, e forma o caráter, e forma também a personalidade, né? A falta de tempo é uma realidade e ela precisa ser vencida. Aqui eu faço uma outra aplicação. A gestão de tempo de qualidade em família requer intencionalidade, tem que ser algo que tem que ser encontrado, porque a gente sabe que não é mais natural, não dá para naturalmente encontrar tempo. Você tem reservado tempo com seus filhos? Para um diálogo aberto, profundo, né? E com seus familiares? Vamos avançar um pouco mais, gerenciando agora o tempo em família. Como nós sabemos, o tempo é escasso, mas ele é gerenciável. Eu coloquei aqui na lição algumas atitudes que podem contribuir. Eu sei que existem outras que de repente você já encontrou, né? Mas aqui ficam algumas sugestões para você. Exemplo, fazer uma refeição diária à mesa, ter um tempo para conversar, né? E comer. Um tempo sem celular na mesa, né? Por favor, né? Sem televisão ligada, por favor, né? Então é um tempo onde você vai fazer uma refeição e ali você vai conversar sobre assuntos gerais, né? Segundo, separe uma noite para a sua família, separe intencionalmente um tempo para a sua família, para você conversar, para você rir, para ver um filme, para comer uma pizza, enfim, você vai separar um tempo para a família, né? Para desenvolver aquela alegria e o prazer de estar junto, né? O outro elemento é o elemento desligue-se, né? O celular é essencial, não tenho dúvida disso. Você precisa dele, nós precisamos conversar, mas desliga. Tem um momento assim para você desligar, para você poder ouvir o seu pai, para você poder conversar com a sua mãe, para você conversar com o seu irmão, tá? Para diminuir essa relação com a máquina, né? Então, certamente eu coloquei aqui só 3, né? Mas você, quem sabe, você pode ter encontrado já uma maneira de gerenciar o seu tempo a ponto de incluir um elemento aqui importante. E aqui eu faço uma aplicação para você, né? A informação instantânea tem fascinado crianças, adultos, né? E é bom que a família esteja atualizada, né? O que não deve acontecer é a informação ocupar o tempo devido para as relações interpessoais. Você deve ter enfrentado já uma crise aí, ou alguma dificuldade com a família por causa dessa escassez de tempo, né? Qual a ação que você já tem planejado, né, para promover um relacionamento que privilegie a interação pessoal? Não é interação através de máquina, não. Interação pessoal. Esse ponto aqui é importante. Vamos avançar. Um tempo precioso, né? E agora eu vou abordar aqui nesse ponto a intencionalidade para um momento de devocional. Quando você vai ler ali o presente diário, quando você vai ter ali uma reflexão bíblica em família, ouvindo as pessoas, ouvindo o filho, ouvindo o pai, ouvindo a vovó, ouvindo a criança, não é? É importante que todo mundo se ligue nesse propósito, né, de ter um tempo a sós com Deus, né? Eu acredito, gente, que esse é o melhor tempo. Porque é um momento onde você vai trazer elementos espirituais profundos e eternos para o seio da família, para o diálogo, para o debate, para esclarecer dúvida, onde Deus será entronizado. É muito importante. As famílias não podem perder isso de vista, né?
Então, eu coloquei aqui na lição, na página 189, né? O tempo definido para o devocional tem que ter prioridade. O momento escolhido deve ser o mais conveniente para todo mundo, né? O local deve ser o mais silencioso possível, né? A ponto de todo mundo estar numa paz tremenda, ninguém vai ficar dormindo, né? De tanta paz, mas você vai ficar ali pronto para ouvir, pronto para falar também. Então, coloquei também umas perguntas de verificação como resultante desse tempo devocional, não é? Há algum exemplo para eu seguir? Há algum mandamento para eu obedecer? Há algum pecado que eu devo confessar, pedir perdão? Há alguma promessa em que devo pedir o seu cumprimento? Né? Tendo definido então o devocional, encontre espaço dentro dele para uma oração específica, por familiares, por amigos, por desempregados, por pessoas que nós queremos alcançar para Jesus, pelos enfermos, enfim. Outros pedidos podem ser incluídos aí, né? A lista pode ser elaborada, né, com naturalidade, né, e com a maturidade também e de acordo com a necessidade familiar. E o Salmo 90, versículo 12, propõe uma oração, né? Esse versículo nós vamos ler. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E agora, uma aplicação para a vida. O tempo devocional em família é muito importante, não só na infância, né? É também indispensável com filhos maiores e até mesmo com aqueles que estão distantes, né? Essa é a hora, talvez, de repente, dos filhos mais distantes, de usar a tecnologia para o crescimento familiar. Como você tem participado ou até mesmo promovido esse tempo de devocional em família? E agora vamos para as considerações finais. O tempo é muito precioso, foi dado por Deus, ele não vai voltar, nós temos que saber aproveitá-lo da melhor forma possível, né? Os 36 minutos citados na introdução devem ser estendidos, você tem que pensar que você pode ampliar um pouco mais esse tempo, né? A vida agitada e a rotina não pode roubar o privilégio de apoio mútuo dentro de casa, né? E é através do devocional que nós vamos ouvir as direções de Deus, vamos falar com Deus e Ele também vai falar conosco. Isto posto, espero ter conseguido resumir essa lição e que Deus abençoe a sua vida.